Graça e paz, amados de Deus, você está no meio, no seu, no nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um vídeo da série Prolegômenos, né? Vídeo 6, parte 6, ou aula 6, né? Assim como você desejar. Vamos falar hoje sobre o pluralismo versus o monismo, mas eu não posso deixar de pedir a você a sua ajuda aí compartilhando aí esse vídeo com um grupinho de Facebook, WhatsApp. Isso, deu like, não esquece não, confere para ver se o sininho está ativado. Comente aí para você ajudar a engajar o canal. Graças a Deus o canal está começando a crescer. Tudo isso para a glória de Deus. E você pode ser um apoiador deste canal também. Aqui abaixo tem um link na descrição. O Apoia-se. Isso, apoia aí o nosso canal. R$5. Você vai estar abençoando o nosso canal. 5, 10, 15, dentro das suas posses, né? Você vai estar abençoando esse canal, esse ministério. E concorrendo aí futuramente a um sorteio de livro de teologia mensalmente. Caso você fique ativo aí como um patrocinador deste canal, você vai fazer também parte do nosso grupo do WhatsApp aí, que a gente troca bastante ideias e dicas interessantes, ok? Vamos lá. Estou aqui estudando o nosso querido Norman Geisler. Fera, mestre, né? E é o seguinte, ó. O pluralismo, em oposição ao monismo, sustenta que existe mais de um ser. Por exemplo, Deus e suas criaturas. Enquanto o monismo afirma que toda a realidade constitui um só todo, que só existe um ser. O pluralismo, em contraste, crê que existe uma variedade de seres. Deus é um ser infinito e criou muitos seres finitos que não se assemelham a ele, embora eles dependam dele. Então, dentro dessa perspectiva, nós somos pluralistas nesse aspecto, de que cremos num Deus, né? somos teístas, cremos num Deus todo-poderoso, infinito, um ser todo-poderoso, contudo, ele também criou outras criaturas, né? Os seres espirituais, os anjos, né? os anjos também que caíram, se transformaram, né, em demônios, você sabe. Então nós cremos nessa perspectiva, temos esse entendimento, ok? E o Norman Geisler vai dizer o seguinte: assim, para obter êxito, a teologia evangélica precisa defender o pluralismo filosófico ou ontológico em contraposição ao monismo, ok? Não confunda outras questões de pluralismo no que diz respeito aos vários tipos de pensamento. Existem pessoas que são pluralistas, elas creem em vários deuses, ela tem várias opiniões, ela não tem um padrão de crença, de fé evangélica, não tem nada a ver com esse tal de pluralismo, né? Não, não é esse não. Isso aqui traz uma perspectiva filosófica, teológica a respeito do teísmo, ok? E ele vai dizer mais, e como o teísmo afirma que há pelo menos um ser finito, que existe junto com somente um ser infinito, segue-se que, se o teísmo é verdadeiro, então o pluralismo também o é. Entretanto, não é correto afirmar que o teísmo é verdadeiro somente porque o pluralismo é verdadeiro, já que existem outras formas de pluralismo. Por exemplo, o deísmo, né, e o deísmo finito e o politeísmo, que já estudamos na última aula. Certo? Então, essa crença equivocada do deísmo, do politeísmo, também pode-se dizer que é uma crença pluralista, porque crê em um ser todo-poderoso e ao mesmo tempo criaturas que foram criadas por esse ser que dependem dele. Ok? Argumento a favor do monismo. Se quisermos defender o pluralismo, deixando de lado o teísmo, existe um argumento fundamental a favor do monismo que precisa ser enfrentado. Essa objeção foi levantada pelo antigo filósofo grego Parmênides, que nasceu em 515 a.C. e segue a seguinte linha: não pode haver mais de uma só coisa, que é o monismo absoluto, pois se houvessem duas coisas, ambas teriam de ser diferentes. Para que as coisas sejam diferentes, elas precisam diferir pelo seu ser ou pelo seu não ser. Mas como o ser é o que as torna idênticas, elas não podem diferir pelo ser. Por outro lado, elas também não poderiam se diferenciar pelo não ser, pois o não ser significa nada. Diferenciar-se por nada, na verdade, significa não diferenciar-se. Portanto, não pode haver
pluralidades de seres, mas somente um ser único e indivisível. O monismo rígido, complexo, né? Usou linguagem aqui filosófica. Na verdade, a crença de que existe um ser absoluto, único, é o monismo, né? Que se contrapõe ao pluralismo, né? De forma, nós não somos filósofos, né? Embora eu goste de ler um pouco sobre filosofia, mas para nós aí, dentro da teologia, muitas vezes a linguagem filosófica é extremamente abstrata, extremamente subjetiva, né? Trocando em miúdos, muitas vezes fala e não fala nada. Eu sei que fala, mas temos às vezes essa sensação, né? Então, só trocando em miúdos para facilitar as questões, a questão do monismo é isso: a crença num Deus único, mais absoluto, que não existiria mais nada, né? O monismo ensina que não existe outro ser, né? Deus não teria criado anjos, por exemplo, outras criaturas espirituais, o que totalmente se afasta, né, das escrituras sagradas, né? As alternativas ao monismo. Temos alternativas? Sim. Dizer que as alternativas a Parmênides são poucas e dispersas para os pluralistas que desejam escapar do controle do monismo. Basicamente, existem outras 4 opiniões. As primeiras 2 formas de pluralismo, as quais chamamos de atomismo e platonismo, afirmam que a variedade dos seres difere por um estado de não ser. Os 2 últimos pontos de vista, chamados de aristotelianismo e tomismo, sustentam que a variedade dos seres difere por sua forma de ser. Então o monismo tem duas linhas aí que defende o monismo, que é o atomismo, ok? Nós vamos só ficar aqui, para os vídeos não ficar longos, no atomismo, e na outra aula a gente vai falar sobre o platonismo e o aristotelianismo, ok? Então essas 2 primeiras formas afirmam que a variedade dos seres difere. A variedade dos seres por um estado de não ser, ou seja, uma linguagem extremamente filosófica. Então vamos lá, atomismo, vamos tentar entender. As coisas diferem pelo não ser absoluto. As coisas diferem pelo não ser absoluto. Então, os antigos atomistas, tais como Leucipo, final do século V a.C., Demócrito, que viveu em 460 a 370 a.C., contendiam com o princípio que separava um ser, um átomo, de outro. Um ser, que era um átomo, de outro. Era absolutamente nada, isto é, o não ser. Lembrou daquela expressão, né? Ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be. Os átomos que não apresentavam qualquer diferença essencial entre si eram separados pelo espaço diferente que ocupavam no vácuo, que é o espaço vazio. Essa diferença, portanto, era permanente, era meramente extrínseca. Não havia diferença intrínseca nos átomos, ou seja, nos seres. Em suma, a resposta dos atomistas a Parmênides era que existem muitos seres, muitos átomos, que se diferenciam pelo não ser. Cada ser ocupa um espaço diferente no vácuo, que é constituído de absolutamente nada, ou seja, um espaço vazio. Veja que, para falar sobre essas questões de teoria sistemática de Geisel, ele era filósofo, né? Então ele está se utilizando aqui da filosofia, ok? Obviamente esta resposta é bastante deficiente para Parmênides, que redarguiria simplesmente apontando que diferenciar-se pelo nada é não ter diferença nenhuma em absoluto. E não ter diferença nenhuma significa ser absolutamente a mesma coisa. O monismo parece ter prevalecido sobre o atomismo. Então essa questão dos átomos, né? Do espaço vazio, do ser. Então eles discutiam a existência de um ser único ou não, baseando-se na questão dos átomos. Olha só. Não sei se você já ouviu falar sobre
o fato na escolástica, na Idade Média, os escolásticos, que eram os teólogos, filósofos da Idade Média, junto com a Tomás de Aquino ali, discutiam, né, quantos anjos poderiam bailar em cima da ponta da cabeça de uma agulha. Parece ser algo assim, sem pé nem cabeça, mas os caras discutiam essas coisas. Então, até mesmo para abordar essas questões, é necessário ter um conhecimento técnico, né, dos temas da filosofia, porque aqui ele vai entrar sobre o atomismo para falar sobre o monismo. Ok? Quem começa a falar isso é o filósofo Parmênides, século VI a.C. Ok? Então, diz para mim se você entendeu alguma coisa, porque realmente hoje, prolegômenos, esta aula aqui, esta descrição foi complexa demais, até para minha mente, que eu estou aqui agora com uma fome danada, o raciocínio está até mesmo lento. Mas assim, em suma, o importante que você tem que gravar aqui é que o argumento pluralista vai dizer, acho que todos nós entendemos isso, tirando a questão filosófica aqui, do ser, do não existe, da diferença do espaço vazio, é que o pluralista vai entender, vai crer num Deus soberano, mas que criou trouxe à existência outras criaturas que dependem dele. O monismo não. Cria num Deus totalmente absoluto e que não existe nenhum outro ser para se comparar a ele e que nenhum outro ser teria sido criado por ele. Em suma, é isso. Então até o próximo encontro em Prolegômenos. Deus abençoe e até a próxima.